momento quero chamar o pastor Rodrigo, que vai estar ministrando palavra nessa tarde, nesse momento. Vamos colocar em pé, igreja. Seja bem-vindo, pastor. Estenda suas mãos na direção deste altar. Senhor, este é o momento que nós vamos ouvir a tua palavra. Senhor, toma a vida do pastor Rodrigo nas tuas mãos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abrir a porta da palavra, que o Senhor venha derramar o teu Espírito sobre a vida dele, que o Senhor venha usar ele com poder, com autoridade, e a palavra que sair da boca dele, que não seja ele, mas que a boca dele seja a boca de Deus, falando com a igreja, falando aquilo, meu Deus, que não o que queremos ouvir, mas o que necessitamos ouvir nessa tarde, Senhor. Toma o teu filho nas tuas mãos e usa segundo o teu querer, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Amém. Quero dizer-vos que meu coração se alegra com a oportunidade de participar desse momento tão importante. Agradeço ao nosso querido pastor Marcelo, que nos confiou essa responsabilidade, né? E sempre muito bom nós estarmos conhecendo o povo de Deus. Eu digo aos irmãos que em 10 anos de ministério pastoral é a primeira vez que eu ministro um culto apenas com varões. E é uma responsabilidade muito grande, né, pastor? Porque apesar de nós estarmos aqui diante de homens, nós estamos ministrando famílias. Porque tudo que será ministrado aqui, aliás, que vem sendo ministrado desde o início, vai produzir um resultado na nossa casa também. E eu orei muito desde o dia que o pastor me convidou para esse dia, pedindo que Deus me tratasse, para que Deus falasse comigo, porque eu sou homem, sou servo, sou pai, sou pastor, sou estudante, e como todos aqui, como o irmão mencionou ainda há pouco acerca do posicionamento, de nos abraçarmos, né? De nos ajudarmos, eu sinto que também, assim como todos, preciso ser ministrado, pastor. Ouvir mais o meu irmão, servo do Senhor, que tem a mesma responsabilidade que eu, tem desafios que são semelhantes aos meus. Será que só eu me sinto às vezes uma fragilidade? Será que só em mim às vezes vem aquela desconfiança? Será que Deus me chamou mesmo? E quando eu começo a conversar com homens, eu percebo que nós somos todos iguais. É verdade, não é? Então, o que Deus ministrou ao meu coração ao longo desses últimos 2 meses é o que Ele vai ministrar ao seu coração a partir de agora. Então, eu peço que os irmãos procurem por gentileza o primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 2. O rei mais bem sucedido de Israel sabe que os seus dias de vida na terra se aproximam do fim. Nós conhecemos Davi por ser um homem valente, ungido, escolhido por Deus, né? Um rei bem sucedido que, apesar das suas limitações, foi um homem que prosperou em relação ao seu chamado, à sua missão, aquilo que Deus esperava dele. Entretanto, ciente de que os seus dias se aproximavam, Davi chama seu filho Salomão e vai dizer o seguinte. Vamos fazer a leitura dos 2 primeiros versículos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. Diz assim, ó: E aproximaram-se os dias da morte de Davi,
E deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Acho que nos dias atuais nós poderíamos interpretar o ser homem como algo que diz respeito ao gênero. Aliás, tem muitos homens que já não querem mais ser homens. Você corre o risco de ser processado ao chamar um homem de homem. Mas o que Davi está exigindo do seu filho é que ele tenha postura de homem, que ele seja um bom governante, um homem temente a Deus. O que Davi está exigindo de Salomão é responsabilidades. Ele quer que o seu filho seja bem sucedido em tudo aquilo que ele fizer. Nós não fomos chamados para sermos reis como os Davi e Salomão, mas nós lideramos a nossa casa, a nossa família, não é? A nossa congregação, como tem aqui, pastores. Exercemos um governo sobre pessoas que se submetem à nossa autoridade. E eu tenho certeza que assim como Deus escolheu Davi, assim como Davi está cobrando tais responsabilidades de Salomão, Deus quer também que sejamos bem-sucedidos em todas as responsabilidades que nós temos. Então, eu comecei a pensar, porque estas são palavras ditas por Davi. E lá em Atos capítulo 13, versículo 22, diz a palavra que Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus. Então eu comecei a pensar nesses últimos dias acerca das qualidades de Davi, das suas virtudes, o que o fez um rei bem-sucedido. E eu fiz algumas anotações, queria compartilhar com os irmãos, que eu tenho a mais absoluta certeza que isso vai servir para a edificação da nossa fé. Amém? Então, eu vou ler o texto mais uma vez. Apenas o versículo 2 diz assim, ó: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos por mais um instante. Querido Senhor, eu te dou graças uma vez mais, pelo Senhor ter me permitido viver esse momento tão importante, tão especial para mim, estar na companhia dos homens que o Senhor trouxe a este lugar. E eu tenho a mais absoluta certeza que o Senhor quer falar ao nosso coração, Pai, que o Senhor tem muito a nos ensinar nesta tarde. Eu me coloco à sua disposição, pedindo que o teu Espírito Santo use a minha vida para ministrar o coração dos meus irmãos, desses que assim como eu têm responsabilidades de pai, de pastor, de servo, de líder. Que todos saiam daqui, meu Deus, edificados por sua palavra. Que o Senhor receba para si toda a glória que lhe é devida. Nós estamos aqui para aprendermos mais de ti, querido Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor, meu irmão. Nós conhecemos muito bem a história deste, que na sua adolescência, quando estava por detrás das malhadas, apacentando as ovelhas do rebanho de seu pai Jessé, foi escolhido por Deus. Apesar do profeta Samuel olhar para a aparência dos seus irmãos e observar que muitos deles, por causa da sua robustez, por causa do seu vigor físico, poderiam ser o futuro rei de Israel, Deus vai responder a Samuel dizendo: Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, eu olho para o coração. Glória a Deus. Deus mandou Samuel ungir Davi, para que Davi vivesse a sua vida baseada num propósito divino.
aquela unção, aquele chamado, aquela escolha, significava para Davi renúncia das suas vontades para viver na vontade de Deus. E todos nós que aqui estamos, fazemos parte de um propósito. Assim como Davi, nós somos chamados. Jesus disse: não me escolheste vós a mim, eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus chama Davi a partir de então e começa um trabalhar na sua vida. Você conhece a história, sabe que Davi passou mais de 10 anos fugindo do incansável rei Saul, que queria a todo custo tirar a sua vida. Davi espera por muitos anos, até que não se cumpre o propósito de Deus. Davi estabelece o seu reino, se torna um homem bem sucedido, conquista cidades, vence os principais inimigos de Israel. Mas, como a palavra diz, a vida é como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. E chega um momento em que Davi sabe que os seus dias se aproximam. Então agora Davi, ele quer criar estímulos, encorajar o seu filho Salomão a ser um homem bem sucedido. Davi quer que Salomão seja homem, se esforce, porque Deus esquadrinha os corações humanos. Davi quer que Salomão seja tão bem sucedido quanto ele. E o nosso desafio, o meu desafio, o seu desafio aqui nessa terra, é como o irmão mencionou ainda há pouco, chegarmos lá no final e podemos dizer: combati um bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. É nós chegarmos daqui a alguns anos e poder olhar para trás e dizer: eu vivi aquilo que o Senhor quis que eu vivesse. Aleluia. Eu me tornei um homem que o Senhor quis que eu me tornasse. Eu passei a minha vida me dedicando a viver os sonhos, os projetos que Deus sonhou para mim. Glória a Deus. Eu comecei a pensar, a estudar, a fazer anotações, olhar para a vida de Davi e pensar: o que fez Davi ser um homem bem sucedido? Porque, como eu disse ainda há pouco, em Atos 13, 22 está escrito que ele é um homem com um coração segundo o coração de Deus. Eu não encontrei nenhum outro profeta, nenhum outro nome, apenas o nome de Davi, alguém que tem um coração segundo o coração de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aí eu queria deixar pelo menos 5 qualidades ou 5 atributos que fizeram Davi ser um homem bem sucedido e que com toda certeza nos ajudará na missão que nós recebemos do Senhor. E a primeira delas é a seguinte: Davi era um homem de fé. Glória a Deus. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 1 que a fé é a certeza daquilo que se espera e é a prova daquilo que não se vê. Glória a Deus. Quem vive pela fé enxerga além daquilo que está diante dos olhos. Glória a Deus. Essa nossa caminhada com Deus, a missão que Ele nos deu, os propósitos que Ele tem a realizar em nós e através de nós, exigem uma vida de fé. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7 que nós vivemos por fé e não por vista. Em Hebreus 10, 38 está escrito que o justo viverá pela fé. É você viver circunstâncias da vida crendo e enxergando o agir de Deus, mesmo quando tudo age de maneira contrária a você. Eu me lembro que lá em Êxodo capítulo 14, versículo 13, o povo murmura, porque Faraó vem alucinado com seus carros, com seus cavaleiros, com o intuito de pegar aquele povo que está encurralado e levá-los de volta ao Egito. Ao lado havia montanhas pedregosas, diante deles o gigantesco mar vermelho. Então Moisés vai dizer: ei, acalmem-se, não tenham medo,
fiquem quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Olha o que Moisés diz: vejam o livramento que o Senhor vos fará. Ele não tinha feito ainda. Isso é viver pela fé. Glória a Deus. É saber que apesar das circunstâncias, tem um Deus que age em favor do seu povo. E por que eu disse a você que Davi era um homem de fé? Porque há dias o exército de Saul estava paralisado, amedrontado, porque o gigante atravessava o vale de Soreque e com suas palavras, com a sua estatura, acovardava o exército de Saul. Aí chegou Davi. Quando Davi ouve as mesmas palavras que o exército inteiro ouvia, quando Davi vê as mesmas coisas que todo o exército de Saul via, Davi vai dizer assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia, Deus. Davi então assume a responsabilidade de fazer o que ninguém fez, de agir como ninguém agiu. E quando Davi está diante daquele gigante, Davi vai dizer, em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 34, por aí, diz assim: tu vens a mim com espada e lança, com escudo, eu porém vou a ti em nome do Senhor dos exércitos a quem tu tens afrontado. Ainda hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Aleluia. Davi já sabia, Davi tinha certeza, Davi tinha projetado na sua mente que aquela luta não era dele. Ele não tinha espada, ele não tinha lança, ele não tinha escudo. Foi Davi que no Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção ao nome do Senhor. E nós precisamos dessa fé de Davi para sermos bem-sucedidos como homens nas responsabilidades que temos, Glória a Deus. nos desafios diários que Deus nos dá, para não sucumbirmos diante daquilo que ameaça nos fazer mal. Davi era um homem de fé, um homem que enxergava além daquilo que estava diante dos seus olhos. Segunda qualidade, eu vejo em Davi, através das páginas da Escritura, algo que é admirável, que é digno de todo elogio. Davi, ele era um homem devoto. Glória a Deus. Tinha zelo pelas coisas de Deus. Aleluia. Eu fui buscar o significado da palavra devoção, e essa palavra devoção refere-se a uma dedicação profunda e mais frequente. Glória a Deus. Davi era um cara, pastor, que ele amava falar de Deus. Ele amava as coisas de Deus. Fazia questão, no Salmo 55, versículo 17, ele diz: olha, de tarde, de manhã e à noite eu oro e o Senhor me ouve. Aleluia, meu Deus. Davi fazia questão de dizer: o zelo da sua casa me consome. Um homem que fazia questão de estar envolvido. O Salmo 34 é de Davi, no verso 1, ele diz assim: eu louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. A devoção de Davi é algo que precisa fazer parte da nossa vida. E se nós não tomarmos o cuidado, nós acordamos já pensando no ônibus, já pensando no trabalho, já pensando na cobrança, já pensando no boleto, já pensando que elas vão chegar lá, que elas vão voltar, o que precisa comprar no mercado, o que precisa fazer em casa, o que precisa fazer aquilo. E quando nós nos lembramos de Deus, Pai, não, Deus, acabou o dia. Verdade, Deus. Olha aí, Jesus. Davi, ele mostra através da sua devoção o zelo, o cuidado em que tinha com as coisas de Deus. Eu quero fazer a leitura de um salmo para ilustrar isso. Salmo 63, Salmo de número 63, que é uma expressão
Salmo 63, verso 1, diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória a Deus. Aquele que tem a vida, o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua mente, o tempo todo envolvido com as coisas de Deus. O Salmo 27 é de Davi: o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos se levantaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei, que eu possa estar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu templo, porque no dia da adversidade Ele me guardará, me esconderá, me protegerá. E a reflexão aqui é: como é que está a nossa vida devocional? O tempo que nós oferecemos para Deus, o investimento, porque um dos maiores sinais da nossa relação com Deus é aquilo que nós fazemos, como nós vivemos. Eu gosto daquele texto de Colossenses 3, quando Paulo, a partir do verso 1, ele diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aquilo que nós buscamos, aquilo que nós pensamos na maior parte do nosso tempo revela onde está o nosso coração, onde está a nossa mente. E amados irmãos, para vivermos o propósito de Deus, para andarmos em harmonia com o seu querer, com a sua vontade, nós precisamos começar a vencer as primeiras batalhas aqui, pensando em Deus o tempo todo. E aí nós temos um adversário que lá nos dias de Davi não existia, mas hoje a maldade, o ódio, os sentimentos e as emoções ruins entram na nossa casa através do Instagram, do Facebook, do TikTok, do YouTube. E eu aprendi que o diabo, antes de destruir, ele distrai. Então as horas estão sendo investidas em entretenimentos, e a mente do povo de Deus, muitas pessoas estão presas, estão cativas. Paulo em Filipenses 4:8 ele diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Davi, como nós lemos no Salmo: Senhor, de madrugada eu te buscarei, eu vou orar de manhã, eu vou orar de tarde, eu vou orar à noite, porque eu sei que o Senhor me ouvirá. Que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. Assim como a fé de Davi, a vida devocional deste homem de Deus precisa servir como exemplo para todos nós. Aleluia! Se nós desejamos passar toda a eternidade louvando ao Senhor, exaltando, como o irmão citou, não haverá choro, não haverá dor, e nós vamos passar o resto da nossa vida louvando a Deus por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Mas o ensaio disso tudo é hoje, é nos dias atuais. Davi era um homem que gostava de orar, que
gostava de louvar, um homem devoto a Deus. Terceiro, Davi, ele era um homem corajoso. É impossível servir a Deus num mundo tão cruel sem que haja coragem para isso. Deixa eu dizer uma coisa importante. Para nós falarmos e entendermos melhor essa questão da coragem, nós precisamos entender o que é o medo. Porque o medo é o estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Quando há um risco iminente, uma ameaça, a possibilidade de algo dar errado, pode acontecer algo que venha a nos ferir, nos prejudicar. E um parêntese aqui, o medo muitas vezes ele pode nos fazer bem, porque o medo às vezes exige de nós prudência. Pode dar errado, pode acontecer algo que é um risco desnecessário. O medo ele pode me alertar para algumas circunstâncias ruins. A questão é quando a pessoa é dominada pelo medo. Quando ela permite que o medo neutraliza o poder que a fé tem. A fé te faz enxergar aquilo que não aconteceu. O medo te faz ver as coisas na pior perspectiva possível. Você lembra de Mateus capítulo 14? A palavra diz que Jesus dá ordem aos discípulos para que eles atravessem o mar. E Jesus vai orar à parte, mas na quarta vigília da noite está escrito que Jesus vai ao encontro deles andando por cima das águas. E quando eles viram aquilo, eles ficaram assustados e começaram a gritar: é um fantasma, é um fantasma. Aí Jesus vai dizer: ei, sou eu, não temas. Aí Pedro, corajosamente: se és tu, faça com que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. Então Pedro começa a viver o que ninguém viveu. Ele coloca os olhos em Jesus e ele começa a caminhar sobre as águas. Mas a palavra diz que Pedro sentiu um vento, e quando ele sentiu um vento, ele começa a afundar. Às vezes o medo vem através daquilo que nós sentimos. Aí eu queria promover uma reflexão aqui, porque quando você olha para João capítulo 20, quando os discípulos estavam pescando e não pegaram nada, lá na beira da praia estava Jesus e disse: ei, vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: não, joguem as redes do lado direito e achareis, disse o Senhor. Quando eles fizeram isso, eles pegaram uma grande quantidade de peixe, como havia acontecido no tempo passado. Então Pedro imediatamente, ele tendo os seus olhos abertos, ele soube que quem estava lá na praia era Jesus. O que Pedro faz? Pula na água. E ele vai ao encontro do Senhor fazendo o quê? Nadando. Aí eu te pergunto, se Pedro sabia nadar, por que ele afundou? Porque o medo muitas vezes neutraliza a nossa capacidade de reação. A Bíblia diz em Provérbios 24:10 que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E deixa eu dizer algo importante: Deus não tem aliança com quem é covarde. Deus não tem compromisso com os medrosos. Israel se escondia em cavernas, em fortificações há 7 anos. Porque lá em Juízes 6, os midianitas, os amalequitas, os beduínos vinham do Oriente e devastavam tudo. Aí Deus olha para Gideão, que estava malhando trigo no lagar, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Sabe, irmãos, essa caminhada que nós temos, essas responsabilidades que nós temos, o ser homem exige de nós coragem. E a única maneira de você vencer o medo é
corajoso. Deus chamou Josué para substituir Moisés. E lá em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus vai dizer: não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, você tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o seu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te chamei eu? Seja forte, corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que Deus diz para Josué? Não pasmes e nem te espantes. O que é um espanto? É um medo excessivo. Por que Deus diz para Josué? Não tenha medo, não fique espantado. Ele dá uma garantia. Qual? Eu sou com você aonde você estiver. Glória a Deus, aleluia. Você não tem motivos para ter medo. Davi era corajoso. Glória a 1 Deus. Samuel 16, ele vai até o rei Saul e diz por que ele deveria enfrentar o gigante. Aí Davi conta que enquanto pastoreava as ovelhas do seu pai, vinha um urso. E ele se atracava com o urso. Ele enfrentava aquele animal forte. Ele não tinha medo. E quando o leão vinha e abocanhava as ovelhas e ameaçava fugir com elas, ele segurava o leão pela barba para defender as ovelhas do seu pai. Glória a Deus, aleluia. E às vezes o medo nos impede de tomar decisões, de assumir responsabilidades, de tratar com assuntos delicados que nós estamos fugindo há anos. Aquelas conversas difíceis, aqueles bingos nos is que precisam ser colocados, aquelas situações desagradáveis que nós vamos empurrando com a barriga, deixando para resolver depois. Deus te chamou aqui porque Ele quer que você seja um homem de coragem. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Um dos maiores problemas dos homens da nossa geração é justamente isso. O homem, ele tem por instinto proteger, defender, sustentar, enfrentar os desafios da família, agir como um verdadeiro líder deve agir. Mas às vezes os homens vão transferindo essas responsabilidades para as mulheres. E aí, além de ser mãe e esposa, ela acaba sendo o homem da casa. Porque o marido é frouxo, porque o marido é fraco. E eu não sou preconceituoso, não, mas nós olhamos para a Escritura, os propósitos de Deus, ele chamava os homens. Ele dizia aos homens: seja forte e seja corajoso. E sabe, Deus não trouxe você aqui para dizer que se você tivesse um pouco mais de coragem, se você lutasse contra os seus medos, contra as suas inseguranças, talvez você já estaria vivendo na presença de Deus muito mais daquilo que você tem vivido no dia de hoje. Deus trata com aqueles que têm coragem. Aleluia. Um quarto, Davi, ele era um homem perseverante. Glória a Deus. Porque aprende isso aqui. Nós vivemos crendo no evangelho triunfalista, onde tudo é vitória. Colocaram na nossa mente que a partir do dia em que nós nos entregamos a Cristo, era pastos verdejantes, era sombra e água fresca. Mas na prática não é isso. Nós precisamos administrar ao longo dessa caminhada com Deus algumas derrotas, algum revés, alguma coisa que acontece que nos fere, que nos faz mal. Davi era um homem perseverante, e o que persevera é aquele que insiste.
aquele que persiste. Verdade, Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. É Deus. Aleluia. Glória. Eu digo aos irmãos que se entregar a Cristo, passar pelas águas do batismo, se tornar um ministro, viver o crescimento da fé, não é o desafio. O desafio é sustentar isso. O desafio é encontrar com as barreiras, com as dificuldades, com o luto, viver a experiência da traição e da dor e continuar servindo. Eu lembro de um episódio da vida de Davi, em que Deus colocou uma doença no seu filho. Davi, como homem de Deus, ele vai buscar pela criança. Ele vai passar 7 dias. Segundo o livro do profeta Samuel, vamos fazer a leitura desse texto, meus irmãos. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12. Veja o que está escrito no versículo de número 15. Segundo Samuel 12, verso 15, diz assim: então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi está agindo aqui como eu e você, quando enfrentamos um problema de saúde na nossa família, quando somos testemunha, quando presenciamos pessoas que estão entre a vida e a morte. Nós pedimos orações aos irmãos. Davi, como o texto diz, ele buscou a Deus pela criança. Aquele mesmo homem de fé, aquele homem que tinha uma devoção a Deus, aquele homem de coragem, ele busca a Deus pela criança, porque Davi sabe. O Salmo 34, versículo 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurados são os que nele confiam. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi ora porque ele sabe que Deus é um Deus que restaura, é um Deus que sara, é um Deus que vira cativeiro, é um Deus que dá saúde, é um Deus que dá vitória. Então ele busca pela criança. Ele busca pela criança. Em nome de Jesus. Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. O Jesus que nos ensinou que nós temos que buscar o seu reino como prioridade. Glória a Deus. Davi jejuou pela criança 7 dias. Davi vai usar as suas armas espirituais. Ele vai se entregar à devoção a Deus. Ele suplica: eu sei que o Senhor pode mudar essa história, eu sei que o Senhor pode tirar esse cativeiro, eu sei que do Senhor pertence os livramentos da morte. Davi no Salmo 34, 17 e 19, ele diz: os justos clamam, o Senhor os ouve, o livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor os livra de todas. Davi faz o que todos nós devemos fazer. Tiago 5,13 está escrito: se há alguém entre vós aflitos, ore. Ele quer respostas, ele precisa de uma providência divina. Porém, Deus não atendeu a oração de Davi. Apesar de ele esperar um milagre, apesar de ele acreditar que o impossível vai acontecer, Deus não quis curar. Glória a Deus. Aleluia. E nós precisamos ter essa maturidade para entendermos que às vezes a resposta é não.
onde se promete vitória o tempo todo, onde se promete conquista o tempo todo, onde se diz que tudo que você quer, Deus vai te dar. Às vezes Deus não dá. Verdade, Deus. Às vezes Deus diz não. Davi se humilha, se recusa a comer. Davi por 7 dias ele buscou a Deus e jejuou pela criança, mas a criança morreu. Os homens que ali estavam começaram a falar entre si: como é que nós vamos falar isso para ele? Porque com a criança viva ele chorava, ele se humilhava. Com a criança viva ele se derramava, não queria comer. Se ele souber que a criança morreu, esse homem vai enlouquecer. Aí enquanto eles falavam entre si, Davi faz uma pergunta a eles. Olha o que está escrito no versículo de número 18, 2 Samuel 12, 18. Então sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: este sendo criança ainda viva, lhe falávamos, porém não davam ouvidos à nossa voz. Como pois lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu porém Davi que seus servos falaram baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. A pior de todas as notícias que eu temia me sobreveio. Há 7 dias eu oro, eu busco, eu clamo, eu suplico, eu jejuo, eu me humilho por essa criança, mas Deus quis recolher, Deus quis levar. Onde é que entra a perseverança nisso? A maioria das pessoas que ocupam as cadeiras, as poltronas das igrejas não são preparadas a lidar com perdas, não sabem viver o dia do luto, perdem o emprego e desaparecem da casa do Senhor, vivem a sua frustração, o seu desgosto e responsabiliza Deus, como se Ele fosse o culpado, como se Ele tivesse a obrigação de agir. Mas aquele que adora a Deus em espírito e em verdade não condiciona a sua devoção às circunstâncias da vida. Os próprios servos de Davi começam a pensar: esse cara vai ficar mal, e não vai saber lidar com isso. Mas quando Davi soube que a criança havia morrido, olha que coisa linda o versículo 20. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou. Aleluia! Então veio a sua casa e Deus, aleluia! o que Davi faz? Deus me deu, Deus tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Davi, ele se recusa a prantear, a lamentar, a questionar o agir de Deus. Davi sabe que se aconteceu foi porque Deus quis, porque Deus está no controle de todas as coisas. Eu digo a você, meu irmão, homem de Deus, nem sempre vai dar tudo certo. Nem sempre Deus vai agir exatamente como gostaríamos. E o nosso dever é perseverarmos como Davi. Deus fazendo ou não, eu estarei na sua casa servindo e adorando o Senhor. Davi vai dizer no Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Davi sabia que como um homem de Deus, o seu dever era perseverar. O Salmo 27 é de Davi, no verso 14, ele diz: alegra-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do seu coração. O Salmo 37, 5, me perdoe. O Salmo 27, versículo 14, Davi diz que Ele fortalecerá o seu coração. O texto de Abacuque 3,17, ele diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas
sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Glória a Deus. A caminhada com Deus é assim. Glória a Deus. Um dia nós vamos sorrir, vamos nos alegrar, vamos celebrar vitórias, vamos contar testemunhos e viremos a um lugar como esse com alegria no coração, com um sorriso no rosto, dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas haverá dias também que nós vamos chegar de cabeça baixa, triste. Deus não agiu, as coisas não aconteceram como esperávamos, mas ainda assim estaremos na casa do Senhor. Aleluia. Perseverança, assim como a fé, a devoção, assim como a coragem desse homem de Deus, nós conseguimos encontrar nele perseverança. Alguém que sabe que a vida na fé é incondicional à circunstância. Hebreus 10, 23: que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E eu queria, essa quinta virtude, qualidade, característica, para partir para a conclusão, eu queria dizer para os irmãos que Davi, ele era um homem humilde. E quando eu falo de humilde, a humildade, segundo o seu significado, é uma virtude caracterizada pela consciência da própria limitação. Nós temos o costume de achar que somos heróis. E às vezes, por achar que somos heróis, nós escondemos as nossas fragilidades. Os irmãos olham e pensam que está tudo bem, porque afinal de contas é uma aparência, né, pastor? Aquela coisa de uau, uma fé inabalável, e isso faz mal. Eu citei algumas vezes aqui que Davi era um homem com o coração segundo o coração de Deus, mas eu preciso dizer uma coisa importante: apesar da fé, apesar de ser um homem devoto, apesar de ser um homem corajoso, e apesar de ser um homem perseverante, Davi também era falho. Davi também era pecador como eu e você. E você conhece a história. No capítulo 11 do segundo livro do profeta Samuel, os homens estavam em guerra. Davi, ele acorda num dia de tarde, quando deveria estar guerreando, e ele vai passear no seu palácio, e ele olha e enxerga uma mulher formosa à vista, se banhando nas imediações. Mandou procurar saber quem era, e ciente de que era uma mulher comprometida em matrimônio, Davi mandou trazê-la. A palavra mostra que Davi se deitou com ela, ela engravidou. Davi então vai tramar a morte do marido daquela mulher com a intenção de ocultar o seu pecado. Então chega a notícia de que toda aquela peleja, tudo aquilo que Davi planejou, ao colocar Urias no pelotão da frente da guerra, deu certo. Só que a palavra diz que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa: Deus me conhece, como Deus também te conhece. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Glória a Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de dar conta. Deus enviou um profeta até Davi, profeta Natan. E Natan vai contar para Davi uma parábola. Olha, tinha um homem que ele tinha uma cordeirinha só, que ele cuidava como se fosse sua filha, enquanto havia um que tinha muitas cordeiras. Esse que tinha muitas recebeu um visitante, e ele decidiu preparar uma refeição para o visitante, e pegou da única que aquele homem tinha. E nessa parábola, Davi ficou indignado. Davi diz: não, esse cara é digno de morte. Então Natan disse: esse homem é você. Meu Deus. O Deus que conhece tudo, que está acima de tudo e de todos, Ele sonda o nosso coração. Presta atenção nisso. Glória a Deus. Quando Natan confrontou Davi,
Quando Davi foi confrontado pelo seu pecado, Davi vai dizer: pequei contra o Senhor, eu falhei, eu errei. Assumir a fraqueza, assumir que errou, assumir que tomou decisões erradas, faz parte das boas virtudes que todo homem precisa ter. Glória a Deus. Porque ninguém aqui é de ferro. E o que nós vemos no mundo gospel são pessoas que se fazem de super-heróis, pessoas que assumem o protagonismo na igreja, que muitas vezes são reverenciadas, que são honradas pelo povo, quando está vivendo uma vida torta, fora da posição que Deus quer. E quando Deus levanta profetas para repreendê-lo, não toque no ungido do Senhor. Está amarrado, irmão. E aí eu digo para você que quando Deus corrige o seu servo, Ele faz isso por amor. Apocalipse 3,19, ele diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-se. Aleluia. Davi vai confessar, e aqui eu chamo a sua atenção para uma outra área da vida de Davi. Davi assume que erra. Pequei contra o Senhor, eu falhei, eu errei. E a minha ideia não é dizer que você tem que sair por aí confessando o seu pecado para homens, mas te lembrar que quando você dobra os seus joelhos para orar, Ele já te conhece. Verdade, Senhor. Ele sabe quem você é, Ele sabe por onde você anda, o que você pensa, o que você assiste, o que você digita, o que você vê. Ele te conhece como Ele me conhece. Aleluia. Você sabe onde nós erramos muitas vezes? É chegarmos num lugar como esse, destruídos moralmente, longe dos propósitos de Deus, e saímos daqui como se tivéssemos prestado um culto maravilhoso. A Bíblia diz em Provérbios 28:13: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. João, o apóstolo, escreveu na sua primeira carta, no capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Aleluia. Quando eu chego num lugar como esse, a primeira coisa que Deus olha em mim não é aquilo que eu posso oferecer, mas como está o meu coração. Meu Deus. Você deve se lembrar que a maior oposição no ministério de Jesus, naquele período em que Ele andou pela Galiléia, pela Judéia, por Samaria, a maior oposição não era o diabo, eram os homens. Jesus faz objeção à oração que eles faziam, porque queriam ser vistos, as esmolas que davam com uma mão e tocavam trombetas com outras, o jejum que eles faziam, por quê? Porque a fé deles era uma fé exibicionista, e não é isso que Deus espera de mim e de você. Glória a Deus. Jesus conta que 2 homens entraram no templo, um deles era fariseu, e ele batia no peito dizendo: Senhor, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, traidores, infiéis, eu dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aí Jesus disse que um outro nem ousava olhar para cima, mas ele batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quando Davi é repreendido por Deus, Davi confessa o seu pecado, e Davi quebranta o seu coração. Glória a Deus. A oração que Davi faz no Salmo 51, eu quero rapidamente ler com os irmãos, Salmo 51. Veja o que está escrito. Do verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz a que os teus olhos eram mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 10 diz assim:
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Agora, presta atenção nisso aqui. Agora, aquele homem de fé, aquele homem devoto, aquele corajoso, aquele homem perseverante, ele olha para si e ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro. Como se ele estivesse dizendo: que saudade da minha conversão, como era bom aqueles primeiros dias. Como eu tenho saudade da época em que eu chegava na tua casa, sentia a tua presença. Quando eu tenho falta daquela época que a minha fé era uma fé inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Davi está olhando para si, um homem que tem poder de julgar toda a nação, um homem que tem poder para vencer todos os seus inimigos. Agora ele olha para si, para dentro de si, e diz: Senhor, eu preciso da sua pureza. Aleluia! Eu preciso que o Senhor torne a me dar a alegria da salvação. Aí olha o versículo 17: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Um coração pesaroso, um coração arrependido, um coração que sofre por ter pecado contra Deus, por ter falhado contra Deus. Você lembra que lá no Sermão do Monte Jesus disse: bem-aventurados são os que choram? Quando ele diz bem-aventurados os que choram, ele não está falando de alguém que derrama as lágrimas, porque nós já nascemos chorando, todo mundo chora. Ele está falando de alguém que tem um coração quebrantado, que sente dor na alma quando peca. Alguém que quando peca sabe que está entristecendo o seu Criador. Alguém que quando transgride, apesar daquela alegria momentânea, sabe que está entristecendo o coração do Altíssimo. E Davi vai dizer: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Isso é característica de quem olha para si, reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua fraqueza e diz: Senhor, eu não quero viver assim. Purifica o meu coração, purifica os meus lados, meu querido. Eu sei que Deus quer que você tenha uma fé estruturada. Eu sei que Deus quer que você seja uma pessoa devota. Eu sei que Deus quer que você seja uma pessoa corajosa, perseverante. Mas não há nada que possa ser mais significante para que todas essas coisas aconteçam do que eu ver em nós um coração quebrantado. Alguém que sabe das suas responsabilidades. Deus não te chamou das trevas para você ser trevas na sua presença. Deus te chamou das trevas para você ser luz. Glória a Deus. E aí eu pergunto para você, como Deus pergunta para mim: como está o nosso coração? Aleluia. O que está acontecendo? Será que o nosso coração é um coração quebrantado? Será que nós temos hoje, depois de tantos anos de conversão, a mesma simplicidade dos primeiros dias, a mesma pureza dos primeiros dias, a mesma vontade de servir? Sabe, eu não sei se é só comigo, tá, pastor? Eu não sei se é só comigo, mas às vezes eu percebo que o passar dos anos, a fé, às vezes ela funciona como um mecanismo. Verdade, Deus. As coisas começam a funcionar de um modo automático. Aquela fé já não é mais a mesma. Escute isso. Aquela devoção já não é mais a mesma. A perseverança mudou, a coragem foi embora, mas nós cumprimos com todo o pragmatismo religioso do mesmo jeito. É por isso que Deus, quando Ele olha para um homem, para o seu servo, Ele procura justamente um coração quebrantado. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos e sabeis se permaneceis na fé. Porque todos nós corremos o risco de agirmos como um fariseu, sem amor, sem temor, sem obediência,
sem santidade e pregarmos, cantarmos, evangelizarmos e fazermos tudo sem que haja em nós a humildade de reconhecer as nossas falhas. Eu digo aos irmãos que quando Jesus veio e Ele começou a escolher aqueles que seriam os seus discípulos, os apóstolos, Ele poderia ter escolhido Gamaliel, Ele poderia ter escolhido Nicodemos, Ele poderia ter escolhido qualquer doutor da lei, mas Ele foi nos pescadores rudes, Ele foi naqueles homens que não tinham relevância social, porque a palavra diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então nós não precisamos procurar estar em evidência. Nós não precisamos através da fé querer estar em lugares que Deus não quer nos levar. O que Deus quer é que nós olhemos para o nosso ser, Senhor, o que eu posso fazer para te servir melhor? O que eu preciso fazer para ser um pai melhor, um pastor melhor, um funcionário melhor, um vizinho melhor? Eu chego para Deus e falo, Senhor, eu sou um homem limitado, eu sou um homem que eu careço da sua graça, da sua misericórdia. Aí vem Deus e diz, olha, o meu poder se aperfeiçoa onde? Nessa fraqueza. Eu digo, Senhor, em mim, eu sou como Gideão, o mais pobre da família mais pobre. Aí o Espírito vem e reveste. Aí o Espírito de Deus vem e opera. Aí Deus vai lá e usa aquele que ninguém dá nada para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Davi, ele chega para Salomão, seu filho, e quer que ele seja um homem bem sucedido. Vamos terminar lá onde nós iniciamos? Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Versículo de número 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem. Aí imagine Salomão perguntando, por que eu tenho que ser homem? O que o Senhor quer com isso, Pai? Davi continua no verso 13. E guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, os seus juízos, e o seu testemunho, como está escrito na lei de Moisés. Mas para quê? Para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. O que é que Davi quer com essa instrução? Que Salomão, seu filho, prospere. E o que quer prosperar? É ser bem sucedido naquilo que faz. Aleluia. Deus quer que eu prospere, que você prospere, que todos os desafios e responsabilidades que nós temos como homens, na família, no ministério, no trabalho, na vizinhança, por onde nós andarmos, Deus quer que haja em nós progresso, prosperidade. É você chegar onde todos fracassaram e você se dá bem porque a graça de Deus é sobre você. Aleluia. É você assumir uma responsabilidade e surpreender pessoas com a maneira como você conduz, não porque você é bom, mas é porque a bondade de Deus está sobre você. Glória a Deus. É isso que Davi quer de Salomão, e eu tenho a mais absoluta certeza que é isso que Deus espera de nós. Que Deus olhe para a nossa fé e enxergue pessoas que vivam de fato pela fé, que saibam esperar em Deus. Eu me enrolei todo no Salmo, que era o 27:14, está escrito assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Glória a Deus. Deus olhe para esses homens que aqui estão e enxerguem nestes homens que aqui estão devoção. Tem tantas coisas para fazer, mas eu quero adorar o meu Deus, eu quero louvar o meu Deus, eu quero passar mais tempo meditando na sua palavra, eu quero passar mais tempo cuidando das coisas que pertencem ao seu reino. E Deus olhe para nós e vê pessoas corajosas, pessoas que assumem responsabilidades de lidar com questões difíceis, com situações difíceis, e corajosamente, como Deus exige,
supere todas as dificuldades, que Deus enxergue em nós perseverança, como também a humildade que todo homem de Deus precisa ter. Amém, meus irmãos? Toda a igreja de pé. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus. Posso fazer? Pode. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Eu gostaria que você, aí no seu lugar, olhasse para você agora. Você é um homem que Deus chamou até aqui e disse: meu filho, esforça-te e seja homem. Você é a pessoa que Deus quer que humildemente olhe para você, para o seu interior. O que precisa mudar? Quais são as renúncias necessárias? O que precisa ser feito para de fato você entrar no trilho e seguir a carreira que vos está proposta? Desde que eu fui convidado para esse dia, eu disse assim: Senhor, tragam apenas as pessoas que precisam ouvir. Deus nos permitiu vivermos esse dia, é porque com toda certeza Ele quer nos tratar. Aleluia. E o nosso dever é fazer como irmão: eis-me aqui, Senhor. Vamos orar? Querido Senhor, nos dirigimos a Ti em oração agora, depois de uma palavra tão poderosa como esta que o Senhor nos enviou. Nós temos a mais absoluta certeza que, assim como um dia o Senhor chamou Davi, Salomão, Pedro, Tiago, João e tantos outros, o Senhor nos chamou para viver um propósito, para cumprir uma missão, para ser uma influência sobre vidas, para ser embaixadores do seu reino aqui nessa terra. E nós queremos, ó Pai, através da palavra que foi ministrada, que o Senhor continue falando conosco, abra os nossos olhos, o nosso coração, Pai. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas, Pai, nos faça de fato vivermos pela fé, que haja em nós perseverança, coragem, que haja em nós, meu Deus, sabedoria. Nós te pedimos nessa hora, Pai, todas as virtudes que nós necessitamos para vivermos no centro da Sua vontade, para cumprirmos, ó Pai, a missão que o Senhor nos deu. Eu sei que tem homens aqui que estão feridos, que estão machucados, que estão inseguros, que estão, meu Deus, fracassando na missão, mas a Tua palavra diz que o Senhor dá vigor ao cansado, que o Senhor multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Então, Pai, olha para este homem, dê a ele, Pai, todas as virtudes que ele necessita, e comece a partir de hoje a escrever uma nova história. Faça, meu Deus, com que haja nele forças que até hoje não houve. Faça, meu Deus, que haja nele tudo aquilo que o ser humano necessita para viver no centro da Sua vontade, Pai, para cumprir a missão que de Ti recebeu. Nós colocamos, ó Pai, a nossa vida nas Tuas mãos. Eu oro por todos os homens que aqui estão, eu oro por cada uma das famílias aqui representadas, que de fato, Senhor, nós possamos ser homens dentro da nossa casa, na nossa congregação, no nosso trabalho, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que ali, meu Deus, esteja o Seu Evangelho representado, Senhor, através da nossa vida. Bendito Pai, em nome de Jesus, que assim seja feito. Nós Te agradecemos. Amém. E graças a Deus, vamos aplaudir ao nosso Senhor. Faça parte da estimação. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus por essa palavra, que nós possamos realmente tomar posse dessa palavra e levar para a nossa vida, praticar tudo que foi liberado nesta noite. Saímos daqui na força de Deus, saímos daqui na direção dessa palavra. Se desejamos viver algo novo na nossa vida, se desejamos conquistar algo novo para o reino de Deus, nós precisamos colocar essa palavra em prática na nossa vida. Que o Espírito Santo ele possa conduzir a vida de cada um de nós. Que o Espírito Santo ele possa nos levar para onde Ele tem propósito. Que o Espírito Santo ele possa moldar o nosso caráter.
que Ele possa moldar o nosso coração, que Ele possa gerar no coração de cada um de nós os frutos do Espírito Santo, porque para viver algo novo, nós precisamos ter os frutos do Espírito nas nossas vidas. Que você saia daqui nessa noite para viver aquilo que o Senhor tem de melhor para a tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida profissional, na tua vida conjugal. Que você leve essa porção para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Como o pastor Cláudio ele disse, o próximo pode me convidar. Já está convidado não só o pastor, mas toda a igreja já está convidado para o próximo, em nome de Jesus. E eu creio, como nós sempre declaramos no culto anterior, esse é o quarto culto de homens, igreja, né? No anterior, nós sempre declarávamos, no próximo vai ter muito mais gente do que teve no anterior. Eu louvo a Deus pela tua vida. Hoje você está aqui, a igreja tem essa quantidade, mas vai chegar um tempo que não vai ter lugar para as pessoas sentarem. A porta vai ter que estar aberta, de tanta gente que Deus vai enviar, porque tem homens aí fora que precisa ouvir a palavra de Deus, que precisa de uma restauração, em nome de Jesus. Amém? Nós recebemos o alimento espiritual, mas não vai embora, porque ainda tem um alimento ali, tem o salgado, tem o doce, tem o café, né? Então não vai embora sem antes comer, né, o salgado, comer o doce, né? Do lado de cá nós temos uma mesa ali, que tem o café, tem os copos, tem os pratos, né? Então fica à vontade, você pode se servir, né, aqui, como se você estivesse na tua casa. Então, sirva-se à vontade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua vinda aqui. Foi com muita alegria que nós participamos desse culto, que recebemos a tua vida aqui. Obrigado, pastor Rodrigo. Obrigado por cada pastor, bispo Fabiano, por cada vida que veio compartilhar esse tempo aqui nessa tarde. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Passar o pastor para ele estar terminando. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém.